Flamengo muito pilhado, vai lá. E a bola pro Arrascaeta, que bolão! Arrascaeta, a chance do primeiro, bateu! Gol de empate, vai se impondo no jogo. Andreas arrumou pro Kelvin, levantamento, Vitor Roque! Aí o Emerson, vem bem pela diagonal, arrumou pro Pedro, Pedro foi pro chão, penalidade máxima no Marasá do Jorginho, partiu pra bola com fé no pé, E olha o Flamengo, Pedro saiu na cara do gol, E aí você vê o Sousa, arranca, vai para a área, o Sousa, pé esquerdo, cross, agora voltou o Gustavo,